De rachadinha a rachadão, político morre sem perdão. Por incrível que pareça, a rachadinha não é crime no Brasil. Essa semana ela está sendo avaliada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se considera peculato o fato de o deputado usar o seu assessor para assuntos particulares. Há uma ação, inclusive, que o candidato a prefeito de São Paulo, Celso Russomano, foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, em que ele teve uma funcionária paga pelo Poder Legislativo, que foi funcionária dele durante 4 anos na empresa particular dele. Olha, isso só pode ocorrer no Brasil. Não tem sentido uma coisa dessa. Se o deputado exercendo um mandato, ele é um funcionário público. Como tal, os seus assessores também são funcionários públicos. Quem é que toma conta dessa gente? Ninguém. Eles fazem o que eles bem entendem, é o que o deputado determina. Mas aonde é que existe isso? Em que país do mundo existe isso? No Brasil. No Brasil, o deputado tem lá não sei quantos mil assessores e coloca essa gente toda para trabalhar particularmente para ele e fazer serviços extras, porque isso é da tradição brasileira. O que a rachadinha sofisticou, talvez porque se um dia houvesse alguém nesse país com hombridade para coibir este irregular, esse ilícito, não chegássemos à rachadinha. O que é rachadinha? Ele coloca lá os assessores e recebem, né, todos os meses depositados em suas contas bancárias, e depois ele faz uma transferência para as suas contas particulares. Isso vai tudo para um fundo de campanha. Então, essa semana, o Supremo Tribunal Federal vai definir, infelizmente, antes da decisão da rachadinha do filho do presidente, e talvez os nossos boníssimos magistrados digam o seguinte: a rachadinha só pode ser considerada a partir de 2030. Pode ser, né? Bom, mas vamos lá. O que precisa ser avaliado? É peculato ou não é peculato? O Supremo Tribunal Federal entende que não é peculato. E agora tem algumas ações em que um deputado exorbitou das suas funções. Ele usou os assessores como pagava o piscineiro, pagava o seu auxiliar, ou seja, todos os serviçais da casa dele eram funcionários do Congresso Nacional, né, pagos com dinheiro público para exercer funções particulares. Então, essa ação do Supremo Tribunal Federal vai definir se é realmente crime, né, ou crime ou uma outra figura, ou sei lá. É peculato, porque está desviando dinheiro que é do Estado para outras funções. Como nós no Brasil somos extremamente espertos, ávidos, né? E o brasileiro tem essa característica, este ano descobriu-se que 5 milhões de reais do auxílio emergencial foi para a mão de candidatos a vereador. É o famoso rachadão. Então, até o povo está fazendo rachadão. É uma coisa vergonhosa. Eu acho que os estrangeiros dão muita risada do Brasil, porque não é possível um país, uma situação crítica dessa, com uma dívida externa, não é tão alta, né, mas tem uma dívida externa, tem uma dívida interna brutal, se dá o luxo de fazer essas coisas. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Então, quantas pessoas não foram beneficiadas com o auxílio emergencial, porque esses indivíduos transferiram os recursos para os candidatos a vereador. Vão ter que devolver. E outra coisa que é muito interessante no Brasil a gente perceber, né, o quanto nós somos atrasados, o quanto nós não temos de civilidade, o quanto nós não temos de cidadania. Será que esse indivíduo nunca imaginou o que serve um CPF?
Ele tirou o dinheiro da caixa com o CPF e deu esse dinheiro para o candidato com o CPF. Será que ele não sabe que existe cruzamento de dados? Cruzou os dados e percebeu claramente que ele recebeu de uma fonte e passou para outra fonte. Bom, o problema é que de rachadinhas em rachadões o Brasil vai ladeira abaixo.